A fé dos cristãos, dizia Santo Agostinho, é a ressurreição de Cristo. Na liturgia da igreja, hoje nós celebramos a mãe de todas as vigílias. É a celebração da vida que venceu a morte e da qual todos nós podemos participar. Mas caberia dizer que esta nossa participação na ressurreição do Senhor Jesus acontece mediante os sacramentos. E esta nossa celebração tem lugar durante a noite. E por que razão? Porque a noite também se torna um símbolo, uma realidade que nos remete a outra. A linguagem da luz e das trevas está muito presente nesta celebração. A noite significa a gestação de um novo dia. E por que nós celebramos então? Para indicar que no mistério desta noite há a passagem das trevas da morte para a luz gloriosa da vida, da ressurreição. E para indicar que por meio dos sacramentos pascais, que nós vamos celebrar daqui a pouco, aquele que tem fé em Cristo faz a passagem, faz a Páscoa do homem velho, destinado pelo pecado à morte, para o homem novo, destinado à glória. Esta noite é especial, esta noite é santa, porque a igreja celebra a ressurreição de Jesus a partir de 3 sacramentos: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Os sacramentos da iniciação cristã, que são para nós o alicerce da nossa vida em Deus, da nossa vida cristã. Esses sacramentos tornam contemporâneos, quer dizer, fazem acontecer no nosso hoje aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Por meio desses sacramentos, a Páscoa de Jesus se torna a nossa Páscoa. O que acontece no batismo? O que aconteceu na nossa vida naquele dia? O que vai acontecer daqui a pouco na vida da Helena, do João Gabriel e do Rafael? No batismo, as culpas são lavadas, a inocência é restituída ao pecador. O ser humano passa da condição de criatura escrava à condição de filho livre. Isso aconteceu conosco, isto vai acontecer com vocês. Assim, pelo batismo, de uma forma muito misteriosa, nós somos
unidos à morte de Jesus, à sua sepultura, para que assim, configurados a Ele, nós possamos participar da vida nova da sua ressurreição. Essa é a graça do batismo. Mas hoje nós vamos celebrar também a crisma, a confirmação que completa, aperfeiçoa a graça batismal. Nós temos no segundo sacramento da iniciação cristã a graça do Espírito Santo, que enraiza de uma maneira muito mais profunda a graça da filiação divina. O que faz a crisma? Nos incorpora de forma mais sólida à igreja, nos associa à missão da igreja e nos ajuda a dar testemunho de Cristo. No batismo, nós recebemos o Espírito da filiação, o Espírito que nos faz filhos de Deus. Na crisma, nós recebemos o Espírito de Pentecostes, que nos faz dar testemunho de Cristo no meio do mundo. O sacramento da confirmação perpetua Pentecostes na igreja. E aqueles que são batizados, confirmados, crismados, podem participar de uma forma plena na mesa da Santíssima Eucaristia. A Santíssima Eucaristia nos coloca diante do mistério de Jesus, que se oferece em sacrifício. O que nós celebramos aqui? Nós celebramos o sacrifício de Jesus, sua paixão, sua morte na cruz que é gloriosa, como nós ouvimos ontem. Assim, no sacramento da Eucaristia, o sacrifício de Jesus oferecido ao Pai é aceito por Ele. Se nós estudamos o catecismo da igreja, nós vamos entender que a ressurreição é o sinal de que o Pai aceitou o sacrifício de Jesus. Assim, na Eucaristia, quando nós comungamos, nós recebemos o corpo do Senhor crucificado, do Senhor ressuscitado, e a vida do crucificado, do ressuscitado, entra na nossa vida. No sacramento da igreja, nós fazemos essa experiência da Páscoa. Muitos católicos fizeram nesses dias também a experiência da ressurreição no sacramento de cura. Alguns foram ungidos, outros se confessaram. E quando se confessaram, na experiência que fizeram da morte no pecado, na celebração da confissão, que é a celebração da misericórdia, fizeram a experiência de passar também a vida nova. Os santos padres diziam que na igreja a segunda tábua de salvação é a penitência. O batismo, é claro, é a primeira. Mas para aqueles que perderam a graça batismal pelo pecado, a salvação se torna presente por meio do sacramento da penitência. É assim, nos sacramentos da igreja, nós somos chamados à Páscoa, nós somos chamados a passar da morte do pecado para a vida da graça.
é a experiência de passar das trevas para a luz. Nos ritos iniciais desta noite, na bênção do fogo, né, com o fogo abençoado, nós abençoamos o círio. Aqui, neste círio, né, nesta vela grande, está significado Cristo ressuscitado, que leva a sua luz às trevas do mundo. Quem acredita nele, quem acredita na sua luz, quem segue a sua luz, também se torna luz para o mundo. No início desta celebração, nós estávamos com a igreja toda apagada. As trevas, né, se faziam evidentes, a experiência da escuridão, e depois essa luz, né, e esse círio, a chama está bem forte, graças a Deus. Naquela escuridão nós podemos contemplar essa luz, que lembra a luz do ressuscitado, que nos ajuda a entender que há um contraste entre as trevas e a luz. E aí nós entendemos que a fé cristã é uma luz acesa. É uma luz acesa no meio do mundo que jaz ainda nas trevas. A luz acesa que é alimentada na luz da ressurreição de Jesus. É por isso que a igreja não encontra comparação melhor para a vida nova do Senhor ressuscitado, essa vida que entra na nossa vida, do que essa comparação entre as trevas e a luz. Esta passagem, né, das trevas para a luz é a alegria que nós cantamos no Exultet, é a alegria que nós também cantamos no Aleluia, que nessa noite é o canto dos ressuscitados, é o canto da igreja. Assim, queridos irmãos e irmãs, pensemos nisto. A alegria do Senhor ressuscitado é a nossa força. A alegria do Senhor ressuscitado é a nossa vida. E assim, a partir da palavra de Deus celebrada, nós entendemos a profundidade do amor de Deus, que se manifesta desde a criação do mundo e do homem. Um amor que perpassa todas as fases da história. Mesmo tendo o homem afundado no pecado, Deus não nos abandona no pecado. Ó feliz culpa de Adão, nós cantamos há pouco. E assim, o mundo criado é salvo. Da criação até a ressurreição, nós contemplamos a ação de Deus na história, que renova o mundo, que renova o homem. E assim, a ressurreição de Jesus é a criação de um novo mundo. Por isso, o ponto alto da celebração da palavra de Deus nesse dia está no Evangelho, naquilo que os anjos disseram às mulheres chorosas que foram ao sepulcro em busca do Cristo morto, que foram buscar ungir o corpo de alguém sem vida, e escutaram assim: porque estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Este anúncio é o coração desta noite, é o coração do anúncio cristão, da celebração cristã. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo, dizia Santo Agostinho. A nossa fé nos diz que Jesus veio viver
a vida dos homens. E na vida humana, assumida por ele, também foi assumida a nossa morte. Jesus, na sua morte, abraçou sem restrições o destino do homem, o destino trágico do ser humano. Cristo se fez solidário à morte humana, mas a solidariedade de Cristo com os homens não está só na morte, perpassa e ultrapassa a morte, porque na sua morte ele abriu a todos os homens, desde Adão, o caminho da esperança e da salvação. Me lembro da segunda leitura do ofício de leituras, né, da liturgia das horas, que é de um autor anônimo do século II, e ele nos ensina algo muito interessante, falando do mistério do sábado santo, né, o que é o mistério do sepulcro. Jesus desceu à mansão dos mortos, e o que Jesus foi fazer lá? O que Jesus foi fazer no inferno? Foi buscar Adão e Eva, foi dar a Adão o dom da vida, foi dar, queridos irmãos e irmãs, a todos os homens a possibilidade da vida. Assim nos diz a Sagrada Liturgia que o santo mistério desta noite destrói o mal, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores e a alegria aos aflitos. A igreja acende o círio, uma luz maior que todas as velas. Luz nos evangelhos significa salvação. Nessa noite, a igreja deseja que nós entendamos de uma forma muito simples que nós somos filhos da luz. Esta noite não pode ser para nós só a celebração da ressurreição de Jesus. Precisa ser a celebração da nossa ressurreição. Como a luz do círio pascal é transmitida às nossas velas, a luz da ressurreição de Jesus precisa ser transmitida às nossas vidas. A luz da vida é o Senhor ressuscitado, e é essa luz que nós somos convidados a transmitir ao mundo. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Guardemos isso no coração, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe do Senhor ressuscitado, Mãe da Igreja, que a fé na ressurreição que marca esta noite de celebração possa transformar, possa penetrar e transformar no mais íntimo do nosso coração. Só assim, a conversão que nós buscamos em toda a quaresma pode acontecer de verdade. O que é a conversão? No fundo, é experimentar que a vida do Senhor ressuscitado se torna a nossa vida. A fé dos cristãos é a ressurreição. Amém.